Recursos no processo civil. Continuando a série, hoje nós vamos falar sobre o juízo de admissibilidade do recurso. Meu nome é Reinaldo Araújo, advogado e professor, e vamos a essa nova jornada. Vamos lá. Primeiro, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu lhe convido a assistir, para você verificar qual é a sequência sobre o assunto. Caso contrário, esse assunto pode ficar meio vazio no meio dos recursos, ou seja, ele tem uma certa continuidade, e se você não acompanhar os outros, pode ser que esse tema em particular você não consiga ver uma sequência sobre os estudos que, no caso, estamos aqui trazendo. Então vamos lá. Quando nós falamos em recurso, como já falado em vídeos anteriores, nós estamos recorrendo de uma decisão judicial. Quando você recorre de uma decisão judicial, nós vimos sobre a forma de interposição. Então vamos lá, agora o recurso já foi interposto. Então agora, quando ele já foi interposto, na maioria dos recursos, ele já é distribuído ao tribunal posteriormente, e o tribunal vai fazer o juízo de admissibilidade. Quem faz esse juízo de admissibilidade é o relator responsável pelo processo. Inclusive, vale a pena você observar o artigo 932 do Código de Processo Civil, que você vai encontrar quais são as atribuições que o relator possui dentro de um processo. Eu lhe convido você a dar uma lidinha no artigo 932, mas vamos lá. Então veja, agora o juízo recebeu o recurso. A primeira coisa que ele vai fazer é verificar o juízo de admissibilidade e também fixar quais são os efeitos que serão atribuídos a esse recurso. Aí vem a pergunta, professor, mas o que é o juízo de admissibilidade e o que ele faz nesse juízo de admissibilidade? O que eu tenho como requisitos para isso? Vamos lá? Então, juízo de admissibilidade é exatamente ver os requisitos se o seu recurso será ou não conhecido. Porque o recurso, embora ele seja interposto, ele precisa ser conhecido para que no mérito ele seja julgado. Porque se você não passa pelo juízo de admissibilidade, o seu recurso não é conhecido. Não sendo conhecido, não tem discussão do mérito. É como se fosse meu trânsito em julgado daquela decisão. Então vamos lá. O juízo de admissibilidade, ele consiste em verificar o quê? Primeiro, cada recurso vai ter um juízo de admissibilidade específico. Professor, por quê? Porque tem hipótese de cabimento, ou seja, qual o cabimento desse recurso, qual é o artigo, qual é o inciso. Vamos dar um exemplo do agravo de instrumento. Ele tem uma hipótese de cabimento no rol taxativo do artigo 1015. Se não tiver ali inserido, você não tem hipótese de cabimento do recurso. Depois, ele analisou a hipótese de cabimento, ele vai verificar a tempestividade, que em regra você já sabe, 15 dias, exceto embargos de declaração, que é de 5 dias. Depois, ele vai verificar custas processuais, que em segundo grau é conhecido como custas de preparo. Só que cuidado com uma coisa. Se é um processo físico, eu vou ter duas custas. Se é processo eletrônico, eu vou ter umas custas. Como assim? É porque no processo físico, claro, hoje quase em extinção, mas vamos imaginar que tem alguma comarca ainda, talvez por um interior, que ainda não digitalizou todos os processos, mas não vem ao caso, eu estou te explicando a regra que está prevista no Código de Processo Civil, independente dele ser físico, dele ser eletrônico. Significa que quando o processo ele é físico, além das custas de preparo, que é aquelas custas do recurso, você vai ter uma outra custa chamada custas de porte, remessa e retorno dos autos. Então você vai ter duas custas. Agora, claro que no processo eletrônico você não tem remessa, né? Então aí vai ser só as custas de preparo. Mas eu falo isso por uma atenção para você, por exemplo, uma provinha de uma OAB. Outra situação. Quando no caso você fala em custas, o CPC ele fala que o não recolhimento das custas cabe à deserção. Só que tem um detalhe. Não é de plano, porque o relator ele tem um prazo de 5 dias para intimar a parte para ela fazer a regularização das custas. Regularização das custas em duas situações, ou porque foi recolhida menor, ou porque não foi recolhido. Se foi recolhida menor, você só paga a diferença. Se você não recolheu, a sanção, é claro, é o pagamento em dobro. Feito esse procedimento, veja, o meu juiz de admissibilidade já está tudo ok. Agora o próximo passo, o relator vai receber o recurso, ele vai fixar qual o efeito desse recurso, devolutivo, suspensivo e vários outros, que no caso nós vamos estudar durante os andamentos, e depois ele vai verificar se tem ou não algum pedido de tutela provisória,
por exemplo, incidental, se tem eventualmente algum pedido de tutela provisória recursal, que é para fixar aqueles efeitos, por exemplo, um efeito suspensivo. Feito isso, se ele dá alguma decisão no recurso, ele pode ser o caso dele determinar a notificação do juízo de primeiro grau para se manifestar, por exemplo, sobre o recurso. Ah, professor, mas qual recurso faz isso? O agravo de instrumento. Ou ele vai verificar, vai elaborar o seu voto, devolver à secretaria, para posteriormente designar uma data de julgamento, e aí o seu recurso ele é julgado. Esse tema já é um tema para outro encontro, tá bom? Hoje é só para falar sobre esse juízo de admissibilidade do recurso. Com isso, meu muito obrigado, espero lhe ver em breve e continue acessando os canais para ter acesso a novos conteúdos exclusivos. Meu muito obrigado e até o próximo encontro. Curte, compartilhe com seus amigos, comente também, que do seu comentário ele também pode gerar uma boa discussão. Para quê? Para aprimorar o seu conhecimento. E aguardo nos comentários e compartilha junto aos seus outros amigos. Meu muito obrigado e agora sim, até breve.